Pessoal, ao invés de responder a 11ª, nós vamos pular essa questão e vamos direto para a 12ª. Sabe por quê? Porque a 12ª é uma questão do Enem. E eu quero que vocês já vão se acostumando com essa literatura do Enem, com os textos bem contextualizados do Enem, tá bom? Vem cá, vamos ler comigo aqui. Diz o seguinte: aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus. No entanto, a temperatura ideal para um banho é de 30 graus. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com uma água a temperatura ambiente em outro reservatório, que se encontra a 25 graus. Qual é a razão? Atenção para a pergunta. Qual é a razão entre a massa de ar quente e a massa de água fria? Desculpe, qual é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura de um banho à temperatura ideal? Não é interessante? Vocês sabem que eu sou engenheiro civil, né? Então, é claro, vocês vão agora ter acesso aos meus dotes de engenheiro. O que a gente fez aqui? A gente fez um esquema do sistema hidrossanitário aí dessa residência que o autor da questão do Enem propôs. Veja só, você sabe que a água da sua casa ela vem da rede pública. Ela não vem aquecida da rede pública. Não é a regra. Não sei se em algum país vem aquecida. Mas aqui no Brasil ela não vem. Ela vem aí de todo jeito, na temperatura ambiente. Então ela deve subir e ser recalcada lá para um determinado reservatório. Digamos que essa água nesse reservatório lá, ela fica lá e ela consegue se manter a 25 graus, a temperatura ambiente. Tá bom? Mas você já viu, você já passou em algumas residências aí, tem umas residências que são feitas nesses programas do governo, tem um bujãozinho assim prateado em cima das casas, já viu, Paloma? Já vi. Um bujãozinho, ali é um aquecedor de água, aí não gasta eletricidade ali, ele aquece só com a radiação solar, é uma maravilha. Então é o seguinte, segundo a questão, esse aquecedor aí, ele consegue pegar a temperatura da água ambiente e elevar até 70 graus Celsius. Aí ela fica lá cozinhando, essa água fica lá sendo aquecida através da radiação solar. Então veja só o fluxo que a água faz. A água, depois que ela está lá naquele reservatório lá de cima, muita gente também chama de caixa d'água. Aquela caixa d'água ela está na temperatura ambiente. Então uma parte da tubulação ela desce e vai lá para o aquecedor, certo? E aí a água aquece lá até a temperatura de 70 graus. E depois ela vai para um outro reservatório, que é uma espécie de misturador. Beleza? Ele mistura a água. Mistura com o que, professor? Ele mistura a água com água. Uma outra tubulação desce também do reservatório, que a água está a 25 graus. Outra tubulação desce e vai para esse misturador. E ele mistura duas águas. Ele mistura uma água que está a 70 graus, tá vendo? Ó? Essa flechinha aqui mais vermelhinha, essa daqui representa a água que está mais aquecida. E essa flechinha aqui azulzinha representa a água que está a temperatura ambiente. Então, nesse misturador aqui, nesse reservatório misturador aqui, existe justamente a troca de quê? De calor. Quem é que você acha que vai fornecer calor e quem é que vai receber calor? Nós sabemos, nós estudamos que o calor ele flui sempre, de no meio natural, ele flui do ente, do objeto, do corpo, do fluido, do gás que tem mais temperatura, que tem a temperatura mais elevada, para o que tem a temperatura menos elevada. Você percebe que aqui nós temos dois fluidos, embora os dois tenham a mesma natureza, os dois são água. Mas um está a temperatura de 70 graus e o outro está a temperatura de 25 graus. Então o que a gente vai fazer? Vamos aplicar aquilo que eu ensinei para vocês lá na aula de ontem. Aquela grande, porém pequena, equação de troca de calor. Diz o seguinte: o calor que a água quente vai ceder, mais o calor que a água fria vai receber, vai ser igual a zero. Ou seja, o que a água quente fornecer para a água fria vai receber. Entendeu? O que uma ceder, a outra vai receber.
Vamos dizer que isso daqui é um sistema isolado. A gente sabe que na prática não vai ser. Mas para essa questão, que é uma questão teórica, a gente vai dizer que todo o calor que a água quente vai ceder, a água fria vai receber. Então fica assim, ó. Ainda sobre a questão, eu quero que a gente foque que a pergunta que o autor da questão fez foi essa, ó. Qual é a relação entre a massa de ar quente, a massa de água quente e a massa de água fria? O que ele quer saber é isso. Qual é a relação, tá lá no finalzinho do enunciado. Qual é a relação entre a massa de água quente e a massa de água fria? Para não ficar escrevendo toda hora massa de água quente, massa de água fria, a gente fez assim, ó. Massa de água quente a gente vai chamar de MQ, beleza? E massa de água fria a gente vai chamar de MF. Isso é o quê? É uma convenção. Eu e você, nós estamos convencionando que vamos utilizar essa simbologia aqui, tá bom? Então, eu de maneira sintética resumi os dados aqui. A massa de água quente é quem? Não sabemos ainda. É justamente a variável que está sendo estudada. O calor específico da água é quem? Você tem que saber, viu, guerreiro? Você viu que na questão aqui não foi falado. O calor específico da água é 1 caloria por grama por grau Celsius. Tá bom? Água fria, água quente é qualquer água. Qualquer temperatura, o calor específico é o mesmo. Beleza? Agora vamos. Em relação à água quente, quem era a temperatura inicial da água quente? 70 graus. Quem deve ser a temperatura final? 30 graus. Aí a gente vai chamar isso daqui de ΔTQ, ou seja, variação da temperatura da água quente, tá bom? É mais uma convenção que a gente vai fazer para otimizar aí nosso espaço. Em relação à água fria, professor, a gente pode falar o quê? Ó, quanto é a massa da água fria? Não sabemos. Justamente é uma das coisas que a gente está estudando nessa questão. O calor específico, professor, é água? É 1 caloria por grama por grau Celsius. Sempre, não importa a temperatura. O calor específico é o mesmo. Professor, qual é a temperatura inicial da água fria que eu tenho que considerar? É aquela que está no reservatório, no primeiro reservatório, né? Temperatura ambiente, 25 graus. E quanto é que deve ser a temperatura final? No caso que a água fria tem que atingir. Ela tem que atingir a temperatura ideal para o banho. Nós vamos chamar essa variação de temperatura aqui de variação de temperatura da água fria, ou seja, ΔTF. Tá bom? Dito isso, tudo amarradinho, agora a gente vai começar, agora a gente já pode falar com o mesmo idioma, já que está tudo ajustado. Perfeito? Aqui, como eu acabei de dizer, quantidade de calor que a água quente vai ceder, mais a quantidade de calor que a água fria vai receber, tem que ser igual a zero, ou seja, não pode haver perda. Então, para a gente não ficar escrevendo também que quente, né? Quantidade de calor do quente, quantidade de calor do frio, a gente vai também convencionar dizer assim, ó, quantidade de calor da água quente vai ser só Qzão, Qzinho. E a outra, Qzão e Fzinho, tá bom? Agora vamos partir para o abraço. Pessoal, a quantidade de calor ela é sempre calculada da mesma forma. Que macete? Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Isso daqui é da água quente, tá vendo? Ó, que todos eles têm um índicezinho Q, ó. Aqui nem tem, né? Deveria ter. Pronto, agora tem. Massa, calor específico e variação de temperatura. Tudo isso daqui vai ser da água quente. Aqui também vão ter as mesmas grandezas, mas agora da água fria. Massa da água fria, calor específico da água fria e variação de temperatura da água fria. Ah, eu lembrei porque eu não coloquei o Qzinho aqui. Eu não coloquei porque o calor específico ele é o mesmo da água fria, da água quente, da água morna. Não importa. O calor específico ele é referente ao material e não à temperatura que se encontra o material, tá bom? Beleza, agora a gente vai começar a substituir as variáveis
para os valores que a gente já tem. A massa de água quente, eu já falei para você que a gente não tem, porque é justamente isso que a gente está estudando. O calor específico é 1, tá bom? Quem é a variação da temperatura da água quente? Bom, é só a gente pegar a temperatura final menos a temperatura inicial. Nós desejamos que a água quente termine esse processo com 30 graus. Então essa é a temperatura final. E a temperatura inicial, que ela sai lá do aquecedor, vale 70 graus. Então essa vai ser a variação de temperatura da água quente. Vamos agora tratar da água fria. A massa de água fria eu já falei, nós ainda não temos informação nenhuma sobre ela, porque ela é a variável que está sendo estudada. O calor específico é da água, vale 1, e a variação da temperatura da água fria é o seguinte: nós precisamos que no final do processo ela tenha 30 graus Celsius. E ela no início do processo chega lá no misturador com 25 graus. Então a variação é o que ela deve atingir e como ela chega, menos o como ela chega, né? 30 menos 25. Fazendo as contas vai ficar da seguinte maneira, ó. Repete MQ, que é a massa de água quente. Eu vou deixar esse 1 aqui só por preciosismo, tá bom? Mas ele já podia ter sido multiplicado aqui e ter sido omitido. Mas vamos deixar ele aí por enquanto, ele não mexe com ninguém. Fazer 30 menos 70. 30 menos 70 é uma subtração. E é simples, só é fazer a subtração e dar o sinal do maior. O maior é 70, 30 menos 70 dá 40, o sinal é do 70, certo? Menos 40. Aqui, mesmo jeito, repete o MF, que a gente não tem informação sobre ele, é a variável que estamos estudando. Vamos repetir esse 1 aqui também por preciosismo. E aqui a gente vai fazer 30 menos 25. 30 menos 25 dá 5, né? O sinal do maior é 30, o sinal do maior é positivo, que é o do 30, não precisa colocar. Agora a gente vai começar a fazer umas multiplicações aí, ó. MQ vezes 1 dá MQ. MQ e o resultado, que é MQ vezes menos 40, dá menos 40 MQ. Perfeito? Só é fazer essa continha aqui, ó. Esse MQ, desculpe, MQ vezes 1 dá MQ, e o resultado vezes menos 40 dá menos 40 MQ. Perfeito? Do mesmo jeito aqui, ó. MF vezes 1 dá MF. E MF vezes 5 dá 5 MF. Tá bom? Olha o tamanho que era a expressão. Olha o tamanhozinho que ficou agora. Agora, pessoal, é o seguinte. Nessa circunstância, a gente tem que provocar o aparecimento dessa relação aqui, ó. Como a questão ela pede a relação de MQ por MF, ou seja, MQ sobre MF, eu tenho que arrumar um jeito de pegar essa expressão aqui e deixar o MQ em cima e o MF embaixo. Então, qual é a minha estratégia? Aí é arranjo matemático, você faz da forma que você achar melhor. A minha estratégia é a seguinte: eu vou pegar esse menos 40 aqui, ó, menos 40 MQ, e vou jogar lá para o outro lado. Certo? Peguei o menos 40 MQ e joguei aqui para o segundo membro. Aí ficou da seguinte maneira: repeti o 5 MF e o menos 40 MQ veio para cá, 40 MQ. Era negativo no primeiro membro, ficou positivo no segundo. E agora, professor, o senhor fez o quê? Me diga aí que mágica foi essa. Fiz assim, ó. Como eu quero que fique MQ sobre MF, eu vou fazer produto dos meios pelos extremos. Eu vou pegar só o MF e vou jogar lá para baixo. E vou pegar aqui o 40 também e vou jogar para cá. Isso é produto dos meios pelos extremos, tá bom? Mas aí eu não vou fazer com todo o termo. Eu vou fazer só com uma parte do termo, tá certo? Então ficou assim, ó. O 5 já estava no primeiro membro, permaneceu. O 40 que estava aqui multiplicando o MQ passou para cá, dividindo. O MF, que estava multiplicando o 5, passou para o segundo membro, dividindo. Entendeu o que é que eu fiz? Perfeito, né? Foi uma estratégia que eu utilizei para provocar o quê? Para provocar o que o problema pediu. O problema pediu a relação da massa de água quente com a massa de água fria. Era aqui que o problema queria que você chegasse. Professor, e aí, como é que interpreta isso? Ó, a gente chegou ao seguinte, não podemos esquecer disso, ó.
5 sobre 40 é igual a MQ sobre MF. Beleza? Sabia que dá para simplificar isso daqui, ó? Porque 5 e 40, os dois são divisíveis por 5. Legal? Aí dá quanto? Dá 1, desculpe. O resultado aqui vai dar 1, desse, né? E aqui vai dar 8. Então, 1 sobre 8 é igual a MQ sobre MF, que foi o que a gente escreveu aqui, mas de forma trocada. Ó. 1 sobre 8 é igual a MQ sobre MF. 1 sobre 8, só retomando, 1 sobre 8 é simplesmente a simplificação da fração 5 sobre 40. É simplesmente essa simplificação aqui, não é nada mais nada menos que isso. Aí a gente pegou e escreveu de forma espelhada, certo? Então ficou MQ sobre MF, ou seja, a relação da massa de água quente para a massa de água fria é de 1 sobre 8. Eita, professor, mas não tem não aí 1 sobre 8. É porque você viu aí que todos os valores que tem aí são valores decimais. Aí você pega e divide aqui. 1 sobre 8 dá quanto? Professor, mas no Enem não dá para levar calculadora não. É, mas não precisa de calculadora. Só é você pensar. Ir dividindo 1 por partes. Vai dividindo a metade, ó, até chegar em 8. Se você dividir 1, a metade de 1 é 0,5. 1/4 de 1 é 0,25. 1/8 de 1 é 0,125. Entendeu? Aí você utiliza a estratégia que você diz, ah, professor, mas eu gosto de usar o método da chave. 1 dividido por 8. Eu boto 0, completo 10, 0, 1. Enfim, dá certo? Claro que dá. Tem que dar. A matemática é assim. Você tem caminhos diferentes, mas o resultado é convergente, chega no mesmo ponto, tá bom? Pessoal, mais uma vez estamos chegando no final de mais uma videoaula aqui sobre resolução de exercícios. Se eu cometi alguma falha aqui, se eu me excedi de alguma maneira, se eu fui muito rápido ou muito lento, peço desculpa.